Bem, pessoal, agora sim vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Nessa sequência de aulas aqui no Corujão. Aula essa que é a primeira, né? Em relação a conteúdo técnico, se falando do edital. E aí a gente vai começar com o nosso plano de estudos, trabalhando um pouco de contabilidade geral. Os conceitos básicos, a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio e as suas variações. Então, para quem não conhece o Corujão, como é que funciona, como é a dinâmica aqui da nossa aula. Nas terças e nas quintas, a gente vai estar trabalhando de forma breve a temática do dia. Claro que alguns conteúdos a gente vai trabalhar entre 5 e 10 minutinhos, porque dá para fazer essa revisão. Outros a gente vai se prolongar um pouquinho, vai depender muito da dinâmica e de como vocês vão estar na recepção aí dos conteúdos, e em seguida a gente parte para a resolução das questões propostas daquele tema, tá? Todas as questões que a gente for trabalhando aqui, a gente vai trabalhar com questões da banca, a gente vai trabalhar com a FGV para vocês ficarem habituados em relação à forma de cobrança, em relação ao estilo de questão e assim se habituando, tá? Como eu falei, não só as aulas das terças, das quintas e dos sábados pela manhã também, que nessa versão desse Corujão, desse semestre, a gente vai estar trabalhando também nos sábados pela manhã, mais questões, além do que a gente vai estar trabalhando durante a semana. Para vocês terem ideia, hoje a gente está com a previsão de 20 questões. Então, se a gente manter uma meta aí de 20 questões por encontro, imagina que a gente vai ter aí mais ou menos 22 encontros, né? Trabalhando 20 questões, então até prévia da prova, a gente vai ter resolvido aí 440 questões da FGV tranquilamente. Então, é questão suficiente para deixar vocês craques nesses assuntos que são específicos em relação ao exame de suficiência, como eu falei na aula do domingo, né? Não adianta a gente estar pegando ali o edital e tentando consumir todo o conteúdo do edital, a gente precisa estudar de forma estratégica, e é assim que eu venho trabalhando com os meus alunos, né, há um bom tempo e que vem dando resultado, ok? Tranquilo o áudio aí, todos estão conseguindo visualizar minha tela compartilhada, dá aí só um feedback para a gente poder saber se podemos iniciar, beleza? Então vamos embora, sem perder muito tempo. Deixa eu só testar aqui minha canetinha, tá funcionando. Então vamos lá. Olha só, para iniciar, vamos recapitular o conceito, o objetivo e a finalidade da contabilidade, tá? Por mais que podemos pensar que é um assunto bestinha, que todo mundo sabe, que é muito fácil, que foi de contabilidade básica, tem coisas que a gente pode cair por um pequeno deslize, tá? O que é que a gente precisa lembrar nesse aspecto? Que a contabilidade, ela é uma ciência social aplicada, logo, ela não é uma arte nem é uma técnica, tá? Ela é uma ciência, então é uma ciência social aplicada que tem por objeto, né, o patrimônio. Existe uma diferença entre objeto e objetivo, certo? O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades. E o objetivo é o controle desse patrimônio, com a finalidade de fornecer informações aos seus usuários, tá? Então, precisamos deixar claro aí, objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades e o objetivo é o controle e com a finalidade, né, esse controle com a finalidade de trazer informações acerca dessa entidade para os seus usuários, né? E a gente sabe que os usuários da informação contábil, eles são classificados entre usuários internos e externos. Precisamos lembrar também, gente, que a contabilidade ela é um sistema de informação gerencial, tá? Então aí é, nessa figura que eu estou colocando aí, a gente consegue visualizar um processo, né, ou um esquema de um sistema gerencial de informação, onde nós temos as entradas, né, e aí essas entradas seriam os dados, certo? Nós temos o processamento e esses dados processados, eles têm uma saída que a gente chama isso de informação, tá? Então, o sistema nada mais é do que pegar os dados,
trazer para um processamento com o objetivo de gerar informação. Então, se a gente for trabalhar isso com contabilidade, o que poderia ser um dado, né? Uma nota fiscal, um recibo, um comprovante de pagamento, um extrato bancário, um contrato. Então, tudo isso são dados que, organizados, e aí qual é o processo de organização na contabilidade? Eu posso chamar de contabilização, eu posso chamar de escrituração. Então, quando esses dados, essas informações que são os fatos contábeis, que estão organizados, essa sistemática de forma cronológica, de forma organizada, eles vão ter uma saída de informação e essa informação ela pode estar sendo representada por diversos relatórios, por exemplo. Um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado, um orçamento. Então, esse é o sistema de informação contábil. A gente precisa entender que a contabilidade, independente da sua área, se é a contabilidade de custos, se é a contabilidade financeira, se é a contabilidade gerencial, se é a contabilidade governamental, ela é um sistema de informação gerencial, porque ela tem como finalidade trazer informações acerca da entidade para os seus diversos usuários, ok? Lembrando que a contabilidade e a regra contábil em si, ela não define ou ela não diz o que é o usuário da contabilidade, tá? De forma geral, o usuário da contabilidade é qualquer pessoa, qualquer entidade que tenha interesse naquela informação. O que a norma, né, ela vem abordando é basicamente a diferenciação desses usuários. Esses usuários, eles podem ser usuários internos ou podem ser usuários externos, tá? Usuários internos são aqueles que estão no contexto da organização internamente. Então, a gente pode trabalhar aí colaboradores, a gente pode trabalhar o próprio empresário, né? O sócio da empresa, tá? Como usuários externos, então eu tenho fornecedores, eu tenho ali bancos, eu tenho o próprio governo, eu tenho concorrentes. Então, se eles têm necessidade de alguma informação contábil, a gente chama isso de usuários da informação contábil, usuários da contabilidade, que podem ser classificados entre internos e externos. Eu acho que isso aqui é muito tranquilo para a gente recapitular, tá? Mas, em relação ao objetivo da contabilidade, a esse objetivo, e a gente viu que para cumprir esse objetivo, né, a gente tem como estudo o patrimônio, aí é onde a gente vai começar a avançar para poder entender ali as variações patrimoniais. A gente precisa lembrar, gente, que o patrimônio ele é composto por bens, direitos e obrigações, certo? Porém, a gente precisa, na classificação, entender o que pode ser considerado como bem ou como direito ou como obrigação também, tá? Então, ó, o que vai ser um bem no ponto de vista de contabilidade, né? No ponto de vista de patrimônio? É tudo aquilo que eu tenho o controle e eu tenho a posse, ou seja, está comigo. Por exemplo, um veículo está com a empresa, é da empresa, então é um bem, tá? Um dinheiro em espécie está no caixa da empresa, mas a empresa tem aquele dinheiro, ela tem a posse daquele dinheiro, então é um bem, beleza? Um direito é algo que é da empresa por direito, como o seu nome já diz, porém está em posse de um terceiro. Imagina o seguinte: eu tenho um dinheiro que eu fiz essa aplicação em um banco, eu deixei esse dinheiro guardado no banco. A posse do dinheiro está comigo ou está com o banco? Nesse exemplo, estaria com o banco, né? Então, neste caso, esse dinheiro aplicado, ele não é um bem, ele é um direito. Então, a gente vai entender que direito, no ponto de vista de contabilidade, é aquele que eu tenho, né? Porém, a posse está com o terceiro, tá? Lembrem-se disso. E obrigações é tudo aquilo que eu preciso trazer uma contrapartida, ou seja, fazer um pagamento ou uma devolução. E as obrigações, ela pode ser própria ou com terceiros, tá? O que é que a gente precisa também relembrar? Os bens, eles podem ser materiais ou imateriais, ou seja, tangíveis, palpáveis ou intangíveis, né? Um exemplo, um bem material, um computador.
né? É um bem tangível, eu consigo pegá-lo. Um bem imaterial, um software, um direito, né? Uma marca, uma patente. Nesse caso, eles são bens intangíveis que a gente vai ver mais na frente a classificação. Beleza? Então, ó, de forma bem resumida e bem rápida, para a gente não perder tempo aqui. O objeto da contabilidade é o patrimônio, então, nesse caso, é o que ela se debruça para estudar. Esse patrimônio, ele é o conjunto de bens, direitos e de obrigações daquela entidade, tá? O campo de aplicação, em algumas questões, a FGV chama esse conceito aí de azienda, tá? E aí, lembrando que o conceito de azienda não é patrimônio. A azienda quer dizer a possibilidade de gerir esse patrimônio. Então, é a atividade econômico-administrativa da contabilidade, tá? Então, ela consegue gerir o patrimônio. Patrimônio mais gestão significa azienda. É termo antigo, mas a FGV de vez em quando gosta de recapitular aí essas questões, tá? Qual é a função da contabilidade? Então, a gente observa que tem duas funções. Eu tenho a função administrativa, quando eu tenho aí a contabilidade sendo utilizada para o controle do patrimônio, e eu tenho a função econômica da contabilidade, onde ela vai estar ali trazendo a apuração do resultado. Então, pode ter alguma questão trabalhando, qual é a função administrativa da contabilidade? E vai estar lá a apuração de resultado. A questão vai estar errada, porque administrativamente a função da contabilidade está no controle patrimonial. Porém, se a função ela for uma função econômica, o controle já não vai ser abordado, e sim a apuração daquele resultado, se houve lucro ou prejuízo, tá? Algumas questões da FGV, ela trabalha também técnicas contábeis, e a gente vai entender que as técnicas contábeis são as ações que podemos trabalhar, sendo a escrituração, a própria análise ou a confecção das demonstrações contábeis, a auditoria, né? Enfim, tem várias, a perícia também é um tipo de técnica contábil. E aí, os objetivos da contabilidade, gente, controlar o patrimônio, registrar os fatos contábeis e fornecer informações. Esses objetivos vai ficar mais claro na aula de quinta-feira, quando a gente estiver trabalhando aqui o CPC 00, tá? Porque ele vai trazer com o objetivo com base na norma, então vai ficar mais fácil da gente ter um entendimento. Pessoal, até aqui podemos seguir um pouquinho acelerado. Eu tenho certeza que quando a gente começar a resolver questões, vai amplificar aí o horizonte de vocês. Mas alguma dúvida? Fale agora o cálice para sempre, né? Vamos embora. Olha só, como eu falei, o patrimônio ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações, mas existe uma representação desse patrimônio por vamos dizer assim, uma equação, né? Onde a gente vai trabalhar que o patrimônio é o que sobra, né? Onde a gente vai medir a riqueza, e por isso que a gente conceitua ele como patrimônio líquido, é o que vai sobrar para a empresa, é onde a gente mede ali o aspecto de riqueza da empresa, que ele vai ser basicamente os bens mais os direitos menos as obrigações, tá? Eu acho que vocês têm essa fórmula aqui na mente, né? De forma resumida, ó, PL igual a bem mais direito. Opa, deixa eu escrever aqui direitinho, apagar. Bens mais direitos menos obrigações. O que é que a gente precisa entender? Essa é a equação da sua forma sutil, né, da sua forma original. Mas a banca, ela pode, pessoal, mudar a ordem da composição dessa fórmula, e a gente precisa entender se essa mudança da composição vai encontrar o patrimônio líquido. Então, é clássico também a FGV incluir algum tipo de questão desse tipo, mudando ali a ordem da fórmula ou substituindo. Por quê? Se a gente for para uma representação gráfica do patrimônio, ó, mais ou menos assim, eu tenho de um lado o ativo, o passivo e o que sobra aqui, o PL. Eu sei que o ativo ele vai estar lá com os bens mais os direitos, o passivo, as obrigações com terceiros, e o PL, que é o que sobra, as obrigações próprias, né? Então, ele pode também utilizar a forma que o PL
é igual a ativo menos passivo. Dá no mesmo aqui, ó. Eu tenho os bens e os direitos menos as obrigações. Como ele pode dizer também que o ativo seria o PL menos o passivo, e aí ele pode estar trabalhando ali alguma ordem dessas fórmulas, então fiquem atentos em relação a isso. É por isso que às vezes a gente pensa, é uma fórmula tão bestinha, né, um assunto tão fácil, mas quando muda ali a ordem, quando sai do nosso costume, pode trazer algum tipo de complicação, tá? Na representação gráfica do patrimônio, o que é que a gente precisa lembrar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui e eu vou colocar a representação gráfica para explicar uma coisinha para vocês que pode ajudar quem não deveria, mas pode ter alguém que tenha dificuldade na classificação de débito e crédito, por exemplo. Olha só, a gente sabe que na representação gráfica do patrimônio eu tenho de um lado os bens e os direitos, de outro lado as obrigações, aqui é o PL, que é o que sobra. Eu sei que nesse conjunto eu tenho o ativo, nesse conjunto eu tenho o passivo mais PL, beleza? Todo mundo aprendeu isso. Mas a gente sabe também que, aí eu vou mudar até a cozinha da minha caneta. A gente sabe que este lado ele representa a origem dos recursos. E este lado aqui, que é do ativo, que são os bens e os direitos, ele representa as aplicações de recursos, tá? E quando a gente observa isso, a gente vai verificar que o patrimônio ele pode ter variação, ele pode aumentar ou ele pode diminuir. O que é que pode aumentar o patrimônio? Receitas. E o que é que pode diminuir o patrimônio com base no resultado? Despesas. Então, as receitas, ela também está no grupo de origens. Opa, peraí, fiz besteira aqui. Não era para eu escrever origem, era para eu escrever receita. E no grupo das aplicações eu tenho as despesas. Quando a gente entende isso, fica muito fácil quando a gente vai, por exemplo, para um razonete e entender o mecanismo de débito e crédito. Por quê? Em outras palavras, origem significa crédito. E aplicação significa débito. Então, Pedro, eu tenho dificuldade para entender o mecanismo de débito e crédito. É só você observar o fato contábil e verificar onde está a origem de recurso e a aplicação do recurso. Por exemplo, fiz uma compra de um veículo à vista. De onde veio o recurso? Do caixa. Então, eu vou creditar caixa. Esse valor foi para aplicar onde? Eu apliquei o dinheiro do caixa para comprar o veículo. Então, eu vou debitar veículo. Beleza aqui? Então, não tem desculpa. É porque eu aprendi que é maior quando eu tenho raiva, na verdade, de professor que ensina a contabilidade básica dessa forma. Ativo. O débito é tudo que aumenta o ativo ou diminui passivo. Não sei se vocês aprenderam assim, espero que não, né? Ou o passivo é tudo aquilo que aumenta com crédito ou diminui com débito. Não, gente. Não precisa ser decoreba, né? A gente só precisa entender que um grupo representa origens de recursos e essas origens vai ser representada pelo crédito, é como se fossem sinônimos, e as aplicações de recurso vai ser considerada como débito. Então, independente do fato contábil, se eu identificar o que é origem, o que é aplicação, eu vou conseguir identificar o que é crédito e o que é débito. Beleza aqui? Então, deixa eu seguir, para a gente não perder tempo com as questões. Quando a gente vai verificar essas situações patrimoniais, aí a gente vai lembrar que nós temos 3 situações patrimoniais que podem ser cobradas na banca, né, que existem. A situação patrimonial positiva, que seria o quê, gente? É quando o meu ativo, ou a soma dos meus ativos, é maior do que as minhas obrigações com terceiros, ou seja, maior do que o meu passivo. Lembrando que essa situação líquida positiva, ela tem alguns sinônimos e a banca ama utilizar sinônimos. Ela pode ser utilizada
ou ser chamada de situação favorável. Ela pode ser chamada também de situação superavitária. E ela pode ser chamada também de situação ativa. Certo? Eu já vi, a banca, ela gosta muito de situação favorável, mas tem essas ramificações. A situação nula, ela também pode ser chamada de situação líquida zero, tá? Só tem essa possibilidade, essas duas possibilidades. Ou nula ou zero, que é o quê? Quando o ativo, ou seja, os bens mais os direitos, é igual às obrigações. Aqui, ó, bens mais direitos é maior que as obrigações. E a situação líquida negativa, que ela pode ser chamada de situação desfavorável, ela pode ser chamada de situação deficitária e pode ser chamada, que é o mais famoso, de passivo a descoberto. Qual é a situação? É quando os bens mais os direitos são menores que a obrigação. Ou seja, se eu vendo tudo, a empresa não consegue quitar as suas obrigações e é essa a diferença nas situações patrimoniais, tá? Basicamente, é esse o contexto que a gente precisa revisar para começar a nossa brincadeira de hoje, para começar a resolução das nossas questões. Pessoal, aqui no componente teórico, eu passei aí uns 25 minutinhos. Alguma dúvida? Podemos iniciar a resolução de questões? Tranquilo? Olha só, eu sei que aqui no Corujão nós somos um bando de sem vergonha, tá? Então, quem tiver dúvida, não tem vergonha, coloca aí no chat, levanta a mãozinha que a gente interrompe aqui. É por isso que a aula está sendo pelo Meet, para vocês também conseguirem interagir comigo. Se fosse pelo YouTube, eu não teria como ter esse acompanhamento. Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos deixar de enrolação, né? Vamos começar. Essa lista eu mandei lá no grupo, tá? Sempre vou estar mandando para vocês assim na tarde. Tento mandar o mais rápido possível, mas a dinâmica do dia a dia, ela às vezes não permite uma agilidade tão grande. Mas vamos lá, deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês. Opa, foi demais. Pronto. Olha só, questão 1. Os ramos da contabilidade voltado para os usuários externos e internos são respectivamente. Então, ele tem aí letra A, gerencial e fiscal, tributário e auditoria, financeiro e gerencial, financeiro e tributário, ou tributário e fiscal. O que é que ele quer saber? Olha, os ramos da contabilidade, dependendo do seu objetivo, eles são direcionados para usuários internos ou usuários externos. Ele quer saber qual é a alternativa que está relacionada ao usuário externo e interno de forma respectiva. Ou seja, inicialmente tem que ser uma contabilidade voltada para usuários externos e, posteriormente, eu tenho que ter uma contabilidade voltada para o usuário interno. Quando eu falo de contabilidade gerencial, ela utiliza usuários internos. Quando eu falo de contabilidade fiscal, ela está trabalhando também usuários externos por conta do fisco. Mas observe que não está nessa ordem. Então, não seria a letra A. Contabilidade tributária e auditoria, ambas para usuários externos, também não seria. Letra C, contabilidade financeira, usuários externos. Contabilidade gerencial, usuários internos. Então, letra C é o nosso gabarito. Tá? Questão assim, tranquila para se resolver. Vamos para mais uma questão. Quando eu ver que é uma questão mais complexa, eu tento explicar de outras formas, tá, gente? Mas mesmo assim, se não estiver entendendo, podem falar comigo. Olha só, em abril de 2024, uma empresa de consultoria adquiriu 10 cadeiras para seus funcionários por R$ 400 cada. Metade do valor foi pago à vista e o restante tem pagamento previsto para junho do mesmo ano. No momento da compra, observam-se as seguintes modificações nos saldos de seus elementos patrimoniais. É um tipo de questão clássica de contabilidade básica da FGV. Olha só, o que é que a gente tem que se ligar?
Sempre quando a questão ela trouxer alguma contextualização, fiquem atentos ao que ela está pedindo. E aqui, o pedido da banca está relacionado ao momento da compra. Tá? Ela poderia estar pedindo, no momento da elaboração do balanço patrimonial, no momento da apuração de tal mês, mas ele está perguntando na compra. Então, quando é que ocorreu a compra? Né? A compra ocorreu em abril. Então, a minha competência de registro é abril. Não seria para junho ou para dezembro, certo? Primeiro ponto. E aí, o que é que acontece? A questão fala que a empresa ela comprou 10 cadeiras e que cada cadeira foi no valor de R$ 400. Ou seja, o que aconteceu? Eu tenho, se eu for olhar na minha representação gráfica, entre ativo e passivo, eu vou observar que quando eu comprei as cadeiras, aumentou R$ 4.000 no meu imobilizado. Certo? Comprei cadeira, ativo imobilizado, R$ 4.000. Mas o que aconteceu? Eu paguei metade dessas cadeiras. Então saiu R$ 2.000 do meu caixa. Certo? Porém, toda origem tem a sua aplicação, todo débito tem o seu crédito de respectivo valor. Então eu tenho também uma obrigação de R$ 2.000 para pagar de duplicatas no mês de junho, certo? Então, no final das contas, o que aconteceu? O meu ativo aumentou em R$ 2.000 e o meu passivo aumentou em R$ 2.000. Beleza aqui? Gabarito, letra A, certo? Houve um aumento de R$ 2.000 no ativo e de R$ 2.000 no passivo. Perceba que ela está perguntando em relação ao momento da compra. Se ela tivesse perguntado, por exemplo, em dezembro, como é que estaria? Então seria uma outra situação. Beleza aqui, gente? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Podemos seguir. Vamos embora. Questão 3. Olha só. O objetivo da contabilidade é o estudo e o controle do patrimônio e suas variações nos seus aspectos de forma qualitativa e quantitativa. Né? Quando eu falo da variação quantitativa, eu estou falando aqui de variação em relação a dinheiro. Quando eu falo de variação qualitativa, é em relação à classificação, que aí seria bem, direito ou obrigação, certo? Aí a questão fala o seguinte: o aspecto qualitativo refere-se à expressão dos componentes patrimoniais. Aí letra A, conforme termos monetários. Letra B, segundo a natureza de cada um. Letra C, segundo o fluxo de ganhos. Ou letra D, relacionado com o regime contábil. Eu queria que vocês colocassem aí no chat qual seria a alternativa que vocês marcariam para essa questão. Vamos lá, rapidinho? Paulo foi na letra B. Quem mais? Kleber também, letra B. Guilherme, letra B. E aí está correto, né? Como eu falei, a variação qualitativa está relacionada com a classe daquele item, né? Com a classificação. Então, é segundo a natureza. Então, eu vou classificar os bens patrimoniais, os itens patrimoniais, segundo a natureza de cada um. Se ele tem natureza devedora ou credora, se ele é um ativo, um passivo, se é um bem, um direito ou uma obrigação. Então, gabarito letra B de bola. Beleza. Vamos lá para a questão número 4. A questão 4 aborda o seguinte, ó. Em relação ao conceito, objetivo, campo de atuação, finalidades da informação contábil e usuários, ele está tendo aí um conjunto, né,
dadas afirmativas. Então, tem 3 afirmativas para a gente avaliar. Olha só, a alternativa 1. A contabilidade é uma ciência social que tem como objeto o patrimônio, constituído pelos bens de direitos e de obrigações próprias da entidade. Item 2. A contabilidade deve ser delimitada pelo atributo quantitativo do patrimônio líquido, tendo em vista ser uma ciência cujo campo de abrangência é definida pelo seu objeto. E 3, né? A contabilidade tem por objetivo fornecer informações sobre a composição do patrimônio e suas variações, visando auxiliar o processo de tomada de decisão, utilizando para isso as técnicas contábeis de escrituração contábil, demonstrações contábeis, auditoria e análise de balanço. E aí ele pergunta, olha, das 3 afirmativas, né? Qual é a alternativa correta? E aí a gente vai observar que dessas 3 afirmativas, a afirmativa de número 2, ela deve ser limitada, né? Porque ela diz que a contabilidade deve ser delimitada pelo atributo quantitativo. E na própria questão anterior, a gente observa que são por variações quantitativas, mas também variações qualitativas. E isso que deixa a alternativa, né, no caso a afirmativa 2, errada, tá? E aí, nesse caso, o nosso gabarito seria a letra D, o item 1 e o item 3. No item 1, pode gerar dúvida para vocês o seguinte, olha só, a contabilidade é uma ciência social que tem como objeto do patrimônio constituído pelos bens, direitos e obrigações próprias, né? Só que o que seriam as obrigações próprias? É o próprio PL, é o que sobra. Então, também está correto essa afirmativa. E na afirmativa 3, ele diz o seguinte, a contabilidade tem por objetivo fornecer informações para a composição do patrimônio e suas variações, visando auxiliar o processo de tomar decisões, utilizando para isso as técnicas contábeis, que também está correta essa afirmação. Então, no item 4, o gabarito seria a letra D, o item 1 e 3, que são as alternativas corretas. Paulo levantou a mão, pois não, Paulo? Pode ativar aí o teu microfone, pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Essa item 2 estaria correta se ela tivesse quantitativa e qualitativa, não é isso? Isso. Ela só ficou errado porque, como ela está dizendo que a afirmativa é correta, ela está certa em partes, mas eu não posso dizer que é absoluto. Se ela dissesse, ó, se ela delimitasse o atributo quantitativo e qualitativo, perfeito, estaria correto. Mas como ele está dizendo apenas o atributo quantitativo, então a gente tem que eliminar, certo? Obrigado. Questão 5 da nossa lista. Olha só. Podemos afirmar que o objetivo principal da escrituração contábil, que é que muita gente cai aqui nessa questão. Ela está falando da escrituração. Ele não está falando do objetivo principal da contabilidade, né? Então, ó, qual é o objetivo da escrituração contábil? Fornecer informações para a elaboração de relatórios fiscais? Não, né? Poderia ser informações para tomar decisão, mas para relatórios fiscais ela pode até ser utilizada, mas não é o objetivo principal, né? Então aqui a gente consegue trazer essa eliminação. Letra B, registrar todas as transações financeiras de uma organização, né? Letra C, apurar o resultado financeiro de uma organização. Letra D, controlar o fluxo de caixa. Ou letra E, analisar e interpretar as demonstrações contábeis. Perceba que aqui eu tenho vários objetivos, mas relacionados à contabilidade, não à escrituração contábil. Quando eu falo da escrituração, a minha alternativa correta seria a letra B, tá? Ela fala de registro de transações financeiras. A apuração de resultado, eu posso apurar o resultado numa demonstração de resultado, não basicamente na minha escrituração. Não é a finalidade principal, né? O fluxo de caixa eu consigo controlar? Não, eu posso até interpretar o meu fluxo de caixa, mas esse controle eu preciso de uma demonstração
específica para os fluxos de caixa, que seria a DFC, né? E analisar a interpretação e interpretar demonstrações contábeis, isso é uma técnica contábil que não está relacionada com a estruturação, mas está relacionada com a análise das demonstrações financeiras. Então, quinto, gabarito letra B de bola, ok? Próxima questão, questão de número 6. Ela fala o seguinte, ó. Os usuários da contabilidade são pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que utilizam as informações contábeis de forma permanente ou transitória. Sobre esse tema, assinale a alternativa que apresenta somente usuários internos da informação contábil. Então, ele quer saber, olha, qual dessas afirmativas só tem usuários internos? E aí, pessoal, qual seria a afirmativa que vocês marcariam na prova? Kleber foi na letra A. Quem mais? Sandro também é letra A. Alessandra. Beleza, então, ó, se eu quero usuários internos, administradores são usuários internos, sócios são usuários internos e empregados são usuários internos. Massa. Tenham cuidado quando a banca trouxer aqui, ó, investidores. Investidores não são sócios, tá? Não necessariamente. Investidores são pessoas externas, tá? Sócio, ele está ali na empresa, participa da gestão, então ele seria um usuário interno. Existe essa diferença, tá? Então, gabarito, de fato, letra A, ok? Questão número 7. Olha só. A contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, mediante o registro de dados com a finalidade de oferecer informações sobre a sua composição e suas variações, de modo a permitir que gestores tenham à disposição informações valiosas para a melhor tomada de decisão. Assinar a alternativa que apresenta um conceito ou característica adequada sobre patrimônio. Então, ele fala na letra A. Olha só. É tido como o objetivo da contabilidade, ele está querendo a alternativa que apresenta um conceito ou característica adequada sobre o patrimônio. Letra A, então, seria eliminado, né? Letra B, representa o conjunto de bens, direitos e patrimônio líquido da entidade? Não. Ele representa o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, por isso que a letra B estaria errada. Letra C. Trata-se de um ramo da contabilidade geral. Não, né? Não tem aí nenhuma relação com ramos da contabilidade. Letra D. É composto por bens, direitos e obrigações de uma entidade, e essa é a alternativa correta. Gabarito da sétima questão, letra D de dado. Letra E fala o seguinte: é constituído pelo ativo circulante e passivo circulante de uma instituição. Até compõe, mas ele não é apenas isso. Né? A gente sabe que tem aí o passivo não circulante, tem o ativo não circulante e também o que sobra no patrimônio líquido. Ok? Questão 8. Olha só uma questão que pode confundir vocês em relação à equação fundamental da contabilidade, né? Que é aquela equação do patrimônio. Das alternativas abaixo, qual é uma equação fundamental? Qual é a equação que representa, por exemplo, a gente viu que a equação básica é patrimônio líquido é igual a bens mais direitos menos obrigações. Quais dessas pode ser esse sinônimo? E aí, gente? Quero ver aí a alternativa que vocês marcariam.
Alessandra foi na letra A, Cleber também na letra A. Olha só, quando eu falo que o patrimônio líquido ele é bens, direitos e obrigações, eu sei que os bens e os direitos podem ser representados por ativo e as obrigações podem ser representadas pelo passivo. Então, eu posso dizer, sim, que o PL é igual a ativo menos passivo, beleza? Só que essa é a equação fundamental, substituindo ali os bens e direitos por ativo e as obrigações por o passivo. E aí eu tenho que testar cada uma delas. Então, quando ele diz assim, ó, ativo é igual a passivo menos PL, eu teria que fazer o seguinte, para eu colocar o ativo em evidência, ele ia ficar menos ativo igual a menos passivo, que é o que sobra, o PL está positivo, menos PL. Quando está tudo aqui, né, com sinais negativos, a gente aprendeu lá em matemática básica que só é multiplicar por menos 1 que eu consigo revirar os saldos. Então, o que ficava negativo fica positivo, o que estava positivo fica negativo. Então, eu consigo entender que ativo é igual a passivo mais PL. Então, de fato, o nosso gabarito é a letra A. Ok? Tranquilo aqui? Alguém ficou com dúvida? Perceba que aqui a questão ela é de contabilidade básica, mas a banca ela utilizou conceitos de matemática básica também. Perceba que eu falei domingo, olha, as questões elas tentam uma interdisciplinaridade em relação aos assuntos. Não é porque eu estou fazendo uma questão de contabilidade que só vai ter o assunto de contabilidade. Ela pode ali misturar os conteúdos do edital. Beleza? Questão número 9. Na ótica contábil, o patrimônio corresponde a bens, direitos e obrigações a que a teoria patrimonialista atribuiu a terminologia de ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo de uma empresa corresponde, e aqui, gente, está muito relacionado também ao conceito que a gente vai ver na próxima aula, lá no CPC 00. Por quê? Quando a gente inicia a graduação, a gente aprende que o ativo é o conjunto de bens e direitos. Mas aí, quando a gente vai observar de fato o que o CPC 00 ele traz, ele adiciona conceitos a esse conjunto de bens e direitos. Né? Então, ó, letra A. O ativo é a soma de suas obrigações que devem ser pagas a terceiros em determinado tempo? Não. Né? Então, está errado aqui essa definição. Letra B. É o conjunto de bens, direitos e obrigações? Não. Aqui é o conceito de patrimônio no total. Né? Letra C. É a soma dos investimentos feitos pelos proprietários? Também não. Né? Os investimentos feitos podem ser ali o capital social ou algo que está relacionado ao patrimônio líquido. E a letra D, que é o nosso gabarito, olha, é a soma dos bens e direitos capazes de gerar benefícios imediatos ou futuros, certo? Então, isso é o que prediz lá o CPC 00, o nosso gabarito é a letra D de dado, ok? Na letra E ele fala que é conjunto de bens e obrigações. Não, é conjunto de bens e direitos capazes de gerar benefício, porque se ele não gera benefício, ele não vai estar na classificação de ativo. Próxima questão, questão 10, estamos já na metade da nossa lista, né? Hoje uma lista mais tranquila, conceitos básicos, depois o negócio vai aumentando a complexidade, mas aí a ideia é que vocês consigam também ir acompanhando e evoluindo aos poucos, tá? Olha só, assinale a alternativa que classifica corretamente a situação líquida de cada empresa abaixo. Então, eu tenho 3 empresas. Ó, eu tenho a empresa a empresa B e a empresa C. E cada empresa tem uma representação patrimonial. Se a gente observar, na empresa A, eu tenho um total de ativo de 250 mil e um total de passivo de 330. Na empresa B, o ativo é 150 e o passivo 80. E na empresa C, eu tenho ali um ativo de 90 e um passivo de 90, tá?
E a questão, ela pede a classificação correta. Então, ele quer saber a empresa A, qual é o tipo de situação, a empresa B e a empresa C. A gente tem que lembrar o seguinte, olha só. Na empresa A, o ativo ele está menor do que o passivo. Beleza? Então, essa situação aqui é o que, gente? É uma situação negativa. Concorda? Que aí pode ser chamado de quê? Situação negativa, situação deficitária, passiva descoberta, desfavorável, tem várias nomenclaturas, né? Na empresa B, a gente observa que o ativo ele é maior que o passivo. Então aqui eu vou ter um PL com resultado positivo. Que aí essa situação pode ser situação positiva, situação ativa, situação superavitária, situação favorável, tem várias nomenclaturas. E a empresa C, ela tem um ativo igual ao passivo, ou seja, um resultado nulo, que pode ser uma situação nula ou uma situação zero, né? Então perceba que quando eu vou na letra A, ele diz que a situação 1 é uma situação ativa. Ela é ativa? Não. Então eu já elimino aqui a letra A. Já não é a letra A. Na letra B, ele diz que a situação 1 é uma situação deficitária. A gente vê que realmente ela está negativa. Então, beleza, vamos continuar analisando ela. Ele diz que a situação 2 é uma situação superavitária e ocorreu realmente isso. E a situação 3 é uma situação nula. Eu não preciso nem terminar de ler a questão. Eu já sei que o meu gabarito é a letra B de bola. Ok aqui? Tranquilo? Quando vocês estiverem fazendo questões que você observou que, tipo, ó, de fato é essa alternativa, não perca tempo lendo as questões, a não ser que você tenha dúvida, tá? E se tiver dúvida, aí realmente você precisa ler as próximas alternativas. Joia? Questão de número 11. Deixa eu dar um zoom aqui, aumentar um pouquinho a fonte para melhorar para vocês. Olha só, a questão 11 aborda o seguinte: considere A o conjunto de bens, B o conjunto de direitos e C o total de dívidas. Nesse sentido, o patrimônio líquido de determinada entidade será composto por qual equação? Gente, isso daqui muito fácil, muito tranquilo, mas a FGV nessa situação quer confundir a nossa mente com essas nomenclaturas. O que é que a gente sabe e o que é que a gente aprendeu, né? Olha só, eu sei que o PL é o conjunto de bens mais direitos menos as obrigações. O que é que a questão está dizendo? Olha, a gente vai dizer que o PL vai ser os bens, mas os bens a gente vai chamar de A. Os direitos eu vou chamar de B. E as dívidas não é obrigação? Eu vou chamar de C. Então, qual seria aí o meu gabarito, pessoal? Letra A, né? Aí, ó, ele tem, ó, A mais B menos C igual a PL. Então, gabarito, letra A. Veja como a FGV, com uma coisinha boba, uma coisinha simples, pode confundir a nossa mente se a gente for desprezar o assunto e ler a questão de forma mais rápida, né? Então, sempre eu digo aqui no Corujão, se vocês estão observando a questão curta, desconfiem da facilidade, né? Leiam ela com a maior atenção, porque tem casquinha de banana, porque ela quer aproveitar que você vai estar lendo ali muito rápido e vai perder alguma atenção por algum detalhe na questão, certo? Essa questão 12, eu vou pedir para, enquanto eu leio, quem respondeu, já coloque o gabarito aí, por favor, no chat. Olha só, ela diz o seguinte: o total do ativo menos o total de passivo é igual ao PL. A gente já viu isso, que é a situação patrimonial, né? Uma empresa que tenha apresentado as seguintes contas a seguir terá o patrimônio líquido em qual valor? Então, de forma simples, ela quer o seguinte: olha, eu preciso que vocês classifiquem
esses itens aqui patrimoniais entre bem, direito e obrigação, para depois a gente colocar na equação patrimonial e definir se é quanto é o valor do PL. Ou melhor, você pode identificar se esses grupos se classificam no ativo ou no passivo, tá? Como é que eu resolveria essa questão ou questão desse tipo se tivesse mais contas, né? Aqui a questão está tranquila, né? Eu suprimi aí algumas contas, mas no padrão possa ser que a banca ela apresente ali um quadro com as 10, 15 contas, como se fosse um balancete. Então, como é que a gente iria classificar? Ou vocês iriam vir aqui de um por um e dizer, ó, isso daqui, por exemplo, caixa, ativo, imóveis, ativo, duplicatas a receber é um direito, então é um ativo, né? Estoques, ativo, duplicatas a pagar, passivo, imposto a recolher, passivo. E aí vocês iriam depois somar todos os ativos e todos os passivos, né? Nesse caso, a banca, em questões desse tipo, ela gosta, aqui não, né? É uma questão de introdução de assunto, mas ela gosta de abordar algumas contas que não são do nosso dia a dia, tá? E aí eu trago uma dica para vocês. Eu vou colocar lá no grupo, eu não sei se eu coloquei, mas eu vou botar novamente, se eu não coloquei, vai estar sendo inserido, o edital. Lá no finalzinho do edital tem alguns anexos. E um dos anexos tem ali um plano de contas referencial, né? E aí o que é que a gente precisa observar? Aquele plano de contas, por ser o plano de contas de referência para o edital, quer dizer que a banca vai utilizar as contas que estão naquelas listagens. Então, vale a pena vocês observarem aquele plano de contas e tentar identificar as contas que não é do dia a dia de vocês para poder interpretar o que significa. Porque a banca ela vai estar se baseando, vai estar baseando as suas questões, né, principalmente de escrituração contábil, naquele plano de contas padrão. Tá? Então, se tem alguma conta ali que você não conseguiu entender, pode colocar lá no grupo, Pedro, ó, não sei o que significa essa conta, para eu explicar, tá? Porque aí, nesse caso, se cair na questão, vocês vão ter o entendimento do significado, e aí, se for uma questão, por exemplo, de classificação entre ativo e passivo, vocês vão entender se é um ativo, se é um passivo, se é um PL, tá? Então, fica aí como atividade para amanhã. Olha o edital, vai lá no anexo, no final, verifica o plano de contas de referência e tenta identificar alguma conta que você não sabe o que significa. Isso vai ajudar bastante vocês no entendimento das questões, quando tiver ali uma conta que você diz, meu Deus, isso daqui é ativo, é passivo, o que é? Né? Então, a gente consegue ali ter esse entendimento melhor e trazer uma classificação correta. Beleza? Então, aqui, quando a gente soma todos os ativos e diminui todos os passivos, gabarito, letra B, fica um PL no valor de R$50 mil, tá? Questão 13 também, tranquila demais, né? Olha só, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tomando-se por base a equação fundamental do patrimônio, composta pelos elementos de ativo, passivo e PL, né? Aponte a situação abaixo que representa um passivo a descoberto. Ou seja, ela quer saber, olha, qual é a situação abaixo que o total de ativo é insuficiente para pagar os passivos. Ou seja, quando a empresa fica com PL negativo. E aí, pessoal, qual seria a alternativa? Ninguém? Paulo colocou aí letra E. Vamos lá, eu quero no mínimo umas três respostas aí. Natália também colocou letra E.
Só mais uma. Se não tiver as 3 respostas, eu não vou seguir, não. A aula termina por aqui, hein? Sandro foi na letra A para garantir aí a continuidade da aula. Olha só, gente. Vamos analisar o seguinte. O que é um passivo a descoberto? O passivo a descoberto é quando o total de ativo ele é menor do que o passivo. Em outras palavras, eu posso dizer que quando eu pego os bens e direitos, né, não é suficiente para pagar o, o passivo, as obrigações. Olha só a letra A. A letra A está dizendo que passivo é igual a ativo. Em outras palavras, ele está dizendo que obrigação é igual a bem mais direitos. Isso daqui é passiva descoberta, minha gente? Não, né? Porque nessa situação, o meu PL, ele tá zero. Então, isso daqui é uma situação patrimonial nula. Não seria a letra A. Beleza? Quem marcou a letra A entendeu aí o porquê? Letra B. Olha o que diz a letra B. O ativo mais o PL é igual ao passivo. O que é que ele está querendo dizer? Vamos colocar aqui um exemplo para ficar melhor aqui para vocês. Quando seria um passivo a descoberto? Imagina aqui que eu tenho um ativo, passivo e PL. No meu passivo a descoberto, o PL tem que estar negativo, né? Então, imagina que os meus bens e direitos ele está no total de 40 mil. E o meu passivo, ou seja, as minhas obrigações, ele está no total de 50 mil. Logo, o meu PL, ele está em 10 mil negativo. Vamos imaginar ali um prejuízo. Todo mundo acompanhou? Se eu coloco essas informações na fórmula, será que vai bater? Então, ó, ativo, o meu ativo ele está em 40 mil, mais o meu PL é igual ao meu passivo. Quando eu tenho aqui esses sinais, aqui vai ser basicamente a soma, né? Por quê? Lembra-se que essa divisão é um sinal de igualdade. E quando eu coloco o patrimônio líquido para o outro lado da igualdade, ele vai se tornar positivo. Lembra lá na equação, né? Quando eu tenho o membro do lado de esquerdo, quando ele vai para o lado direito, ele tem que inverter os sinais. Então, em outras palavras, o meu patrimônio líquido que estava negativo, né? Porque aqui, ó, se eu fosse transformar isso numa equação, eu estou dizendo que 40 mil é igual a 50 menos 10, né? E aí, se eu transfiro esse 10 para esse lado, a minha equação para ficar correta vai ser 40 mil mais 10 é igual a 50. E a gente viu que essa situação aqui é uma situação de passivo a descoberto, né? Então, neste caso, o nosso gabarito é a letra B. Essa é uma clássica questão que a gente pode dizer, poxa, o assunto é fácil, mas eu não acertei, né? Porque eu tenho que interpretar além da fórmula, eu tenho que verificar como é que seria essa aplicação. Vamos na letra C para vocês melhorar aí o entendimento. Olha o que diz a letra C. Ativo é igual a passivo mais PL. Olha, se eu fosse trabalhar esse tipo de equação, ela não iria representar aqui uma situação patrimonial negativa. Ela seria, se fosse uma situação patrimonial positiva, né? Que aí eu tenho, por exemplo, bens e direitos maior que as obrigações. Então, o que sobrar vai ser o meu PL. Então, se eu pegar minhas obrigações mais o meu PL, ele vai bater com o total de bens e direitos, tá? Então, não seria também a letra C. A letra A, ela diz que o ativo é igual ao PL.
O ativo, para ser igual ao PL, o meu passivo não iria existir. Mas como ele está falando de passivo a descoberto, então eu tenho que ter valores no meu passivo. Então, logo, não é a letra D. Nem tampouco a letra E. A letra E está dizendo que o PL é igual ao passivo. Seria dessa forma se não existisse ali bens e direitos, tá? Então, nesse caso, o gabarito, de fato, é a letra B de bola. Joia? Vejam que a banca ela consegue, com um assunto tranquilo, dar às vezes um nozinho na nossa mente, né? Olha só, questão 14. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, ó, ele tem ali, número 1, objeto da contabilidade, número 2, técnica, 3, objetivo da contabilidade e 4, demonstração. Basicamente, a gente precisa classificar numa ordem lógica e trazer ali qual é a ordem correta. Então, ó, escrituração é o objeto da contabilidade, é uma técnica, é um objetivo ou é uma demonstração contábil? Nesse caso, escrituração seria uma técnica. Então, aqui, número 2. Né? Próximo, patrimônio. Patrimônio seria o quê, gente? Então, patrimônio seria o objeto da contabilidade. DVA, né? É uma demonstração contábil. E o que sobra é produzir informações para tomar a decisão, que seria o objetivo da contabilidade. Olha só, vez por outra, a banca coloca questões desse tipo, onde a gente precisa classificar uma coluna de acordo com a outra. Qual é a dica para a gente ganhar tempo na resolução da questão? Tem gente que vai olhar o objeto da contabilidade e vai procurar algo que se encaixe. Agora eu vou olhar a técnica contábil, eu acho que se encaixa isso. A tendência é a gente perder tempo, porque a gente pode ter uma marcação errada. Então, sempre quando tiver aqui um conceito, e aqui a explicação daquele conceito, né? Tente responder como eu fiz, ó, escrituração. Então, eu preciso encontrar aqui o que seria escrituração. Vocês ganham mais tempo e a chance de errar é menor do que se fosse fazer a objeto da contabilidade. Eu vou ver o que é que se enquadra. E aí vocês podem se perder, tá? É um tipo de estrutura de questão que a banca gosta de trazer ali uma comparação e depois pedir a ordem correta. Quando não é assim, ela traz ali para vocês classificarem em verdadeiro ou falso e depois trazer a sequência correta entre verdadeiros e falsos. Também é clássico a banca cobrar nesse nível para questões que tem ali esses assuntos mais teóricos, tá? Então aí, ó, 2, 1, 4, 3, o nosso gabarito seria a letra C. Questão 15. Enquanto eu leio, por favor, coloquem aí a alternativa correta, que fala o seguinte, ó, o objetivo fundamental da contabilidade é atender apenas instituições financeiras e fornecedores, a gente sabe que não, né? Atender interesses de instituições financeiras, fornecedores e fiscos, não. Respaldar informações prestadas à Receita Federal, também não. E o nosso gabarito é a letra D. Prover os usuários das demonstrações contábeis informações que ajudem a tomar decisão. Né? Isso aqui também é uma introdução ao CPC 00, a gente vai ver isso na aula de quinta-feira. Tá? Vocês vão observar que quando a gente começa a falar de norma, o nível das questões, vocês vão observar que também é outro, totalmente diferente. Tá? Olha só, questão 16. Faz parte da função administrativa da contabilidade. Letra A. Efetuar os registros dos fatos contábeis, evitar erros e fraudes. Letra C. Controlar o patrimônio. Letra D. Apurar lucros e prejuízos. E letra E. Analisar as finanças públicas. Qual foi a alternativa que vocês marcaram aqui, gente? Eu expliquei lá no slide, no início da aula. Boa, Paulo. Paulo colocou aí controlar patrimônio, né? E é isso mesmo. Olha só, a contabilidade ela tem duas funções, tá? Ela tem a função administrativa, que está relacionado ao controle, e ela tem a função econômica,
que é apurar o resultado. Como a questão está falando da função administrativa, então a minha resposta tem que ser algo relacionado ao controle. Então, gabarito, letra C. Beleza? Questão 17, olha só uma questão de variação patrimonial. Eu queria que vocês colocassem também aí o gabarito enquanto eu faço a leitura. Olha só. Suponha que a empresa possua bens no montante de 200 mil, direitos totalizando 100 mil e obrigações resultando em 180 mil. Assinale a alternativa que corresponde à situação líquida patrimonial. Em outras palavras, ó, eu tenho aqui ativo no total de 200 mil, passivo no total de 180 mil. Então, se eu tenho aqui ativo menos passivo, quer dizer que o meu PL, ele é de 20 mil, tá? Logo, uma situação positiva, gabarito, letra A. Ok aqui? Próxima questão. O passivo representa a origem dos recursos da empresa. A este respeito, assinale a alternativa correta que representa o capital total à disposição da empresa. Olha só, essa questão, ela traz ali alguns sinônimos de capital, certo? E a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu falo de capital, eu estou falando das origens. E a gente viu que as origens é o passivo mais o PL ou as receitas também, né? Pode representar origens de recursos, né? Só que quando eu estou falando de patrimônio, eu não estou falando de apuração de resultado. Então, as receitas saem, né? E aí, o que é que diz? O meu passivo mais PL, aqui eu tenho capital de terceiros e capital próprio. Capital de terceiros são o quê? São as minhas obrigações que eu tenho com pessoas que estão fora da entidade, né? E o capital próprio é o que eu devo ou que a empresa precisa restituir aos próprios sócios. Por isso que ela chama de capital próprio. Então, aqui, o nosso gabarito seria a letra A. Capital de terceiros mais capital próprio, que no balanço patrimonial representa as origens de recurso. Essas origens podem ser de fonte de terceiros, que são fornecedores, os seus credores, ou própria, né? Que é dos próprios investidores da empresa. Beleza aqui? Pois não, Paulo, pode falar. Essa eu fiquei com a dúvida na questão, quando fala, diz a disposição total da empresa, total disposição. Eu marquei a letra C, que seria o capital de sócios e capital próprio, que estaria lá à disposição da empresa. Certo, veja só, o capital social, ele representa um investimento que ou o dono da empresa, o sócio, o acionista fez, né? Mas você concorda que no patrimônio líquido da empresa não tem apenas a conta de capital social? Ela pode Sim. ter ali reservas de lucros, ela pode ter lucros a distribuir, ela pode ter prejuízos acumulados, lucros acumulados. Então, o que vai ser da empresa, ou o que está à disposição da empresa, é o total, né? Então, por isso que o capital social apenas estaria errado, a marcação, tá? Quando ele fala de capital total à disposição, né, ele está dizendo tipo, ó, o que foi que a empresa utilizou como recurso, independente de ser de próprio ou de terceiro. É passivo mais ativo. Como se também, se ela perguntasse, ó, qual é o ativo total, né? Seria o ativo circulante mais o ativo não circulante. Beleza? Tranquilo aí, Paulo? Sim, é porque eu me atrapalhei na questão porque eu pensei que fosse um valor que estivesse disponível lá para a empresa. Entendi. Que ela tivesse um momento. Assim, porque capital de terceiros, ninguém assim, não pode garantir que o cliente vai pagar. Eu entendi desse modo. Uhum. Então não tem Mas como veja, ficar à disposição. Eu entendi assim, mas eu entendi o que o senhor falou. entendeu, né? Porque, veja, quando ele fala de capital de terceiros, é o quê? São os recursos que eu peguei, né? No caso, foi recursos que eu estou
considerando como obrigação, porque quando ele fala aqui, ó, representa a origem, lembra que eu falei lá em cima que origem é igual a obrigação, que é igual a crédito, né? Então, nesse caso, se ele está dizendo que representa a origem, está dizendo, em outras palavras, olha, são os recursos que a empresa pegou e ela precisa devolver. Então, nesse Entendi. caso, seria o capital de terceiro, né? Alguém que emprestou, aí pode ser o banco, fornecedor, o próprio fisco, né? Enfim, seria essa situação, beleza? Por isso que é importante, gente. Veja, o assunto de hoje é um assunto bem tranquilo, né? Que tem muitos alunos que nem faz o estudo dele quando veio o edital, que é tipo contabilidade básica, mas percebam que tem questões que podem aí trazer alguma confusão, e pelo menos a gente responder questões para poder ficar atento, né, ao que pode ser cobrado, beleza? Vamos lá para a nossa penúltima questão. O Corujão hoje vai terminar cedo. Eu quero chegar naquele dia que a gente vai terminar de 3 da manhã. Quem é que vai ficar comigo até madrugada? Olha só, com relação ao patrimônio líquido, é correto afirmar que percebam que ele está se referindo única e exclusivamente ao PL. E ele quer saber o que é correto, tá? Letra A. A situação patrimonial corresponde à diferença entre ativo e passivo e é representado pelo balanço patrimonial. Letra B. A situação patrimonial líquida é sempre um montante positivo. Letra C. O resultado do período já adicionado ou deduzido dos resultados acumulados de períodos anteriores deve ser evidenciado. Ou letra D. O resultado patrimonial do período é apurado na demonstração de resultado do exercício. Vocês marcaram o que aí, gente? Essa eu fiquei na dúvida na A e na B. A e B, D de dado. D de dado. Quem mais? Sandro foi na letra A também. Olha só. Eu vou eliminar a letra B e a C só para poder aumentar a dúvida de Paulo. Né? Eu estou maldoso hoje, né, Paulo? Olha só, letra B vai ser eliminado porque ele diz assim: situação patrimonial líquida sempre é o resultado positivo. E a gente viu que eu tenho resultado nulo, positivo e negativo. Né? Então, a gente pode eliminar a letra B tranquilamente. A letra C. O resultado do período já adicionado ou deduzido dos resultados acumulados de períodos anteriores devem ser evidenciados. Tá, mas o que, é que tem a ver isso com patrimônio líquido? Se ele estivesse falando aí, ó, da DMPL, da demonstração de mutação do patrimônio líquido, talvez tivesse algum sentido, mas aqui não tem nem pé nem cabeça essa afirmativa em relação a patrimônio, né? Aí Paulo diz, olha, eu acho que é a letra A ou letra D. A letra D diz o seguinte: o resultado patrimonial do período é apurado na demonstração de resultado. É o resultado patrimonial ou o resultado econômico, gente? E aí, Paulo? Me responde. É o resultado econômico, tá? Na demonstração de resultado, o resultado econômico, ele é lucro ou prejuízo. Quando eu falo de resultado patrimonial, ele é apurado no balanço patrimonial, onde eu vou verificar a situação líquida, se foi positiva, nula ou negativa, né? Como ele diz aqui na letra A. Perceba que a letra A ela vai contra a letra D. A situação patrimonial corresponde à diferença entre ativos e passivos e é representado no patrimônio líquido. Então, gabarito, letra A. Tá? Aqui seria o correto se fosse balanço patrimonial. Beleza aqui? E para a gente finalizar, vamos para a questão de número 20, que diz o seguinte: o patrimônio líquido é um conceito que faz parte do balanço patrimonial, relatório que elenca todos os ativos e passivos de uma empresa. Assinale os itens abaixo entre verdadeiro e falso, qual equivale à conta que faz parte da composição do PL. Então ele quer saber, olha, dessas contas aqui, qual é a que vai estar no PL? E aí eu quero que vocês coloquem aí no chat qual foi a marcação de vocês.
Em outras palavras, a questão quer saber o seguinte: olha, dessas contas, qual é a que eu vou registrar no PL da empresa, né? Então, ó, capital social é ativo, passivo ou PL? PL, né? Então, aqui, verdadeiro. Gente, quando vocês forem responder questões dessa forma, vamos tentar otimizar o tempo. Nós temos pouco tempo para responder a prova. Então, ó, se eu tenho certeza que o capital social é no PL, ou alguém tem dúvida sobre isso? Pelo amor de Deus, diga aí. Não, né? Ninguém está achando que o capital social é no ativo ou no passivo. Então, ó, eu tenho certeza que a minha alternativa correta tem que iniciar com a letra V. Então, eu elimino a letra A, elimino a letra C. Aí, quando vocês forem observar isso, se vocês observarem, ó, a próxima afirmativa, que é reserva de capital, nas três alternativas, ela está com a letra V. Então, eu já sei que isso é PL, eu não posso ter dúvida em relação a isso. O que é que vai diferenciar? São as duas alternativas, ações em tesouraria ou ajuste de avaliação patrimonial. Ações em tesouraria é uma conta redutora de PL, né? Então, também é verdadeiro. Também está no Aí, a letra E, né? E aí a dúvida vai ser o ajuste de avaliação patrimonial. O que é um ajuste de avaliação patrimonial? É quando eu tenho um bem lá do ativo e esse bem ele vai ter algum aumento, né? E aí eu preciso fazer esse tipo de ajuste lançando no PL e não lançando como uma receita. Então, nesse caso, gabarito letra B. Todos os itens aí são classificados como PL. Beleza, gente? Se vocês tivessem visto o plano de contas que está lá no edital, essa questão vocês conseguiriam responder sem dúvida, porque ia estar lá a composição, certo? Olha só, antes da gente finalizar, eu queria fazer uma chamada rapidinha aqui para vocês, que seria compartilhar a questão da mentoria do Corujão, tá? Nesse semestre, o Corujão ele vai ficar aberto, como vocês estão vendo lá no grupo. Eu vou estar sempre mandando o link das aulas, vou estar mandando o PDF das questões que a gente vai trabalhar, enfim, todo o material que eu estiver trabalhando aqui, eu vou colocar lá no grupo, tá? Porém, por exemplo, Pedro, o horário, né, de fato, fica difícil para mim. Às vezes, às 10 da noite, eu consigo pegar um pedaço, mas já fico lá caindo de sono. Tem como ver a gravação, né? Ou então, Pedro, eu tenho o Corujão que vai ser na terça e na quinta, mas eu queria também um momento para poder tirar mais dúvida. Eu queria o direcionamento do que eu estudar durante o dia. Aí deixa eu mostrar para vocês isso aqui, ó. Essa versão eu estou colocando a mentoria aqui no Google Sala de Aula, tá? Onde, por exemplo, por dia vai ficar subindo aqui o que os alunos precisam estudar. Então, aqui vai ser uma revisão. Então, vai estar lá um vídeo sugestivo para o aluno assistir, e aí eu vou colocar algum exercício e o aluno marca que terminou. Então, diariamente vai subir. Tem a inteligência artificial, que eu já liberei aqui, a questão da estrutura conceitual. Então, eu preciso utilizar o Notebook LM, que eu até falei que eu vou mostrar para vocês na aula de quinta, como vocês também podem utilizar a IA para poder fazer. Mas aí vocês vão estar com a minha IA para vocês pedir para ela ficar tipo, ó, gera 10 questões desse assunto. E ela vai gerar e ela vai estar mandando para vocês e vai estar corrigindo com vocês, né? A gravação de todas as aulas vai estar aqui. Então, a gente está com uma expectativa ali de 25 aulas. Vai estar a gravação. E todos os domingos teremos também simulado. Já está disposto aí o simulado do próximo domingo para vocês irem acompanhando. Então, para quem tiver essa necessidade, né, não é obrigado, dá para a gente acompanhar, mas quem está sentindo aí meio que perdido, querendo saber o que estudar diariamente e receber o material do que estudar para esses quase 45 dias que falta aí para o exame de suficiência, eu vou colocar lá no grupo o link, né, do formulário de pré-inscrição. Leiam lá com calma, tá? Preencham se tiver vontade, e aí vocês preenchendo, depois eu vou estar entrando em contato de forma individual para a gente formalizar e conceder o acesso às gravações e à mentoria, como vocês definirem. Beleza, gente? No mais, a gente fica por aqui. Eu espero vocês na próxima quinta-feira. Olha só,
quinta-feira o assunto ele vai ser um pouquinho mais quente, que a gente vai estar trabalhando CPC 00. E aí o que é que eu vou pedir? Se vocês já colocarem no YouTube, dá uma lida, né? Entende um pouquinho o que é o CPC, escuta algum áudio, enfim. E aí é um assunto que é muito importante. Podem garantir aí 3 ou 4 questões da prova que vai cair o CPC 00, como vem ocorrendo nas últimas edições, tá? Então, venham preparados que a gente vai trabalhar o CPC, vou trabalhar ali capítulo por capítulo, sessão por sessão, fazer aqui um mapinha mental para a gente poder entender o que é que eu preciso ficar atento ou não e a gente seguir nesse estudo. Beleza, gente? Então, um bom descanso e eu espero vocês na próxima quinta-feira, no mesmo horário, e eu mando o link lá no grupo, tá? Tchau, tchau.